Cadê aquele aviso de gravação? Agora! Boa noite, gente, para todos. Essa é a nossa aula de pesquisa operacional. Sejam bem-vindos a mais um semestre, agora o semestre 2022.1. Eu tenho que ver o código, viu, Emily? Eu tenho que abrir a caderneta. Emily já botou aqui o código. Isso, sempre o código da disciplina. Eu vou mostrar para vocês o plano que eu já mandei para vocês por e-mail. Vou mostrar o Moodle para que vocês tenham uma noção do que a gente vai fazer esse semestre. Desculpem. A aula de hoje, né, é mais assim, uma apresentação mesmo do que é a disciplina, para que serve pesquisa operacional. É a única disciplina, assim, o único conteúdo do semestre, na realidade, em que, como é que eu posso explicar para vocês? A gente vai ver teoria, basicamente, só na disciplina de hoje, só na aula de hoje. Depois, todas as outras atividades, elas serão de cálculo. Então, assim, eu sempre falo dos meus alunos, está até gravado, né? Que não faltem as aulas, ou se faltarem, depois busquem as aulas gravadas para a partir daí estudar. Eu já coloquei também todo o material da disciplina lá, para que vocês possam, né, a partir daí, ver, estudar, etc. e tal. Então, dê uma olhada lá no material que está lá postado, para ver se vocês têm alguma dúvida. De qualquer forma, hoje eu já vou mostrar para vocês o que tem para fazer já, assim, logo assim no primeiro dia de aula, para que vocês já possam começar e iniciem, assim, as atividades. Deixa eu voltar aqui. Estou botando aqui na tela. Fazendo o login aqui, para que a gente possa entrar aqui. Peraí, deixa eu... Bem, já abri aqui, tá. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver como faz isso aqui no Meet e compartilhar. Bem, aqui é o Moodle. Eu espero que vocês já tenham se cadastrado no nosso Moodle. Aqui eu coloquei esse desenhozinho, coloquei uma rápida apresentação da disciplina que eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o link. Pesquisa operacional não é uma disciplina difícil, tanto é que algumas pessoas falam, em vez de pior, falam pior, e não é pior, é uma disciplina muito legal. A proporção que a gente for descendo aqui, vocês já podem ver, tem o nosso plano da disciplina. O material, você já cai aqui direto no meu Drive, se vocês clicarem aqui, já estão os livros, etc e tal. Inclusive, aqui, ó, os livros, tem os joguinhos que estão relacionados com cada material. Então, aqui é um livro, que vocês podem já utilizar como referência. Esse livro aqui é meu, esse aqui de capa azul. Já vou logo mostrando aqui para vocês, é pesquisa operacional. Esse aqui, azul, ele vai ser o livro básico para a gente fazer as atividades. Mas, para fazer os trabalhos em equipes, né, sempre em grupo, tem esse livro aqui do Hospital Santa Isabel,
que é um caso real do Hospital Santa Isabel, onde a gente trabalha aí com desde o momento, né, que o paciente ele chega no hospital pensando nos planos particulares e faz o cálculo dos modelos matemáticos referente à entrada desse paciente no leito até a saída desse paciente no leito, observando a alimentação dele e do acompanhante, se ele chega a pé, se ele chega de carro, e também ele mostra um tour dentro do hospital, porque a pesquisa operacional, modelos matemáticos e estatísticos, você não deve levar só em consideração os dados quantitativos, mas também os dados qualitativos. Então, a partir do momento que no hospital o paciente ele faz um tour, vendo a parte patrimonial do hospital, que é um hospital antigo, tem status, etc. E tal, isso melhora as questões psicológicas. É que nem aquele filme, não sei se vocês assistiram, ou vários filmes que falam que, principalmente com pacientes com câncer ou crianças, que o sorrir faz bem, né? Melhora aí no tratamento. E aqui é um outro livro também, que apesar de ter o nome Organização, Sistema e Métodos, ele é dividido em 3 partes. Uma das partes é OSM, uma outra parte é produção, e a outra parte é pesquisa operacional. OSM, ele vai da página 23 até a página... meu Deus. Que não é o caso da gente nessa disciplina. 186, produção vai de 188 até a 313. Agora sim, vocês vão pegar a pesquisa operacional, que é da 315 até o final do livro 406. Então, da 315 até o final, são estudos de casos práticos e reais em micro e pequenas empresas de Salvador, que vai trabalhar questões da área de pesquisa operacional. Então, aí vocês têm 3 livros básicos, né, da área de pesquisa operacional, mais aquela xerox daquele outro livro, que está no meu Drive, que está linkado diretamente com o Moodle, que vocês podem baixar, divulgar e falar com o pessoal, ok? Deixa eu voltar aqui. Tá voltando rapidinho. Pronto. Tanto é que tem um livro aberto aí, enorme, para que vocês vejam esse material. Aí já vem as atividades, que está tudo isso descrito no plano, mas eu prefiro mostrar no próprio Moodle para que vocês vejam os prazos. A primeira coisa que vocês vão fazer é esse glossário aqui, né? Um glossário para entregar até o dia 22/3. Então, vocês já podem começar a partir das palavras até a semana que vem, no valor de 5. Mas aí a gente pode também adiantar, porque eu não sei se já entraram os 44 alunos, adiantar não, postergar a data. Eu não sei se já entraram os 44 alunos, e aí, como é a primeira semana, basicamente, de aula, eu vou vendo a possibilidade de postergar essas atividades. Então, vocês têm até o dia 22/3 para fazer esse glossário. É proibido palavras repetidas. Dentro do glossário, vocês vão trabalhar aí com a quantidade de palavras, 4 palavras para postar e 4 palavras para poder comentar. Cada palavra postada e comentada vale 0,25, ok? E vocês... Professora, Não... Diga. desculpa interromper, eu levantei a mãozinha, mas eu não É sei se a porque eu senhora não consegue ver. consigo ver, porque eu tô com a tela toda tomada. Então você pode Eu interromper. imaginei. Me É desculpe. só porque lá na parte de fora diz que vale 5, mas aí diz que vale 2, só para confirmar a pontuação. Não, ela vale... Ah, tá. 2. Não é não. Será que eu fiz o cálculo errado? Mas é 5. Mas eu vou ver esse cálculo para ver se está batendo direitinho, tá bom? Beleza. Porque teriam que ser o quê? Vamos ver aí. Metade, né? Teria que ser o quê? 2,5, 5 palavras, né? Deixa eu logo editar então aqui. Deixa eu logo editar. 5 palavras. Ai, meu Deus, não era para ele voltar, não. Em vez de 4, seriam 5. Obrigada por você me sinalizar. Por que aqui eu botei 2? Aqui é 5, 5, 10. É isso mesmo. Deixa eu editar aqui. Valor 5.
Vou botar aqui. É isso mesmo. Deixa eu fazer aqui tudo direitinho. Na hora que eu coloquei... É isso mesmo. Então, aqui é 2,5. E aqui fica 5. 5 palavras para comentar e 5 palavras para postar. Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou continuar. Deixa ele salvar aqui para ele voltar lá para o mudo e a gente continua. Se tiver outra divergência, me avisem aí, viu? Os slides dessa aula de hoje eu já coloquei aqui, antes que vocês me perguntem qualquer coisa. Aqui já tem uma lista para vocês fazerem as atividades, que é com base não nessa aula, mas nas aulas posteriores. Aqui é um formulário que vale 5 e que deve ser postado até o dia 1º do 4. Mas essas datas a gente vai revendo a proporção aí que formos trabalhando, ok? 1º do 4. E vocês postam esse formulário aqui em grupo. E aqui tem um joguinho básico. Esses joguinhos que tem aqui, só dá para fazer, acho que vocês me perguntem, no computador. Aí vem a segunda, né? Então, essa parte aqui vale 5, 5, 10, que é um trabalho em grupo e o glossário. Depois vem uma lista de transporte para vocês fazerem. Essa lista, na realidade, ela não vale ponto nenhum. O que vai valer ponto é esse questionário que tem aqui embaixo, que é uma prova online no valor de 10 pontos, né? Que vai estar aberta aí no horário da aula. Nesse momento, eu abro a sala do Microsoft Teams para vocês tirarem dúvida. Está marcado para o dia 3/5, mas como eu falei, a gente pode postergar ou não. E depois, que são as últimas atividades, vocês fazem um relatório técnico com base na empresa que vocês escolheram. O roteiro do relatório está aqui e ele tem a ver com a atividade 1. Então, a mesma equipe que vocês fizerem na atividade 1, que vão postar nesse formulário, vocês vão colocar aqui e vão continuar o trabalho, porque é um trabalho processual, aqui no bloco 3, que também vale 10, a entrega, a apresentação e tudo. E eu já fiz também a prova final, já está pronta aqui para o dia 14/6, para quem não tiver ponto suficiente para passar dentro desses 3 blocos. Então, na realidade, a gente tem 4 atividades. 2 no bloco 1, uma no bloco 2 e uma no bloco 3. Aqui embaixo, ampliando os estudos, eu já coloquei aqui as referências que vocês podem estudar, os livros, tudo que eu for passando aqui na sala. E é isso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Isso está escrito no plano que está aqui, certo? Vocês podem baixar e ver. Deixa eu voltar lá para conversar um pouco com vocês. Possa ser que alguém esteja aí com a mão levantada e eu não esteja vendo. A senhora falou, no caso, sobre nota para 2 unidades e a terceira ser apenas prova final. Como é que a senhora vai fazer referente à terceira nota, então? Vai duplicar a da primeira e segunda? Não, cada nota vale 10. A primeira tem o glossário, que vale 5, e mais um formulário em grupo, vale 5 cada um. Então, você tem 10. A segunda é uma prova online, toda aberta, não tem nada de marcar. Vale 10. E a terceira é a apresentação trabalho em equipe, que vale 10. Não vou duplicar nota nenhuma. Tranquilo? Ficou claro? Como que é essa prova aberta? Não mudou, professora? Pelo amor de Deus. É uma questão aberta e lá eu coloco, vocês fazem. Inclusive, até eu peço para vocês trazerem papel, tirar foto para poder postar. É bem tranquilo. Nesse período de pandemia, todas as turmas sobreviveram. Tenho certeza também que vocês vão sobreviver. Emily, fale aí, que eu estou vendo agora a sua mãozinha levantada. Tinha esquecido de abaixar. Ah, tá. Mas fique tranquilo, foi Matheus que falou, né? Às vezes um pergunta e os outros têm vergonha de perguntar. É uma prova aberta, geralmente são 4 ou 5 questões, e a partir daí, cada questão vale 2, 2,5. Vocês respondem, eu corrijo e coloco o gabarito lá.
Aqui, Rodrigo está perguntando se temos o grupo da matéria. Vocês fazem o grupo. Eu não tenho essa, não. O grupo é vocês que fazem. Eu não interfiro. Diga, Viviane. Viviane? Oi? Tá ouvindo? Tô. Agora. Boa É. noite. Eu não sei se você já falou, é porque eu cheguei do trabalho agora e não sei se já comentou sobre isso, mas eu tinha lido lá no material que prova presencial. É essa prova mesmo ou o material tá errado? Não, eu vou fazer online. Ah, tá. Agora eu não sei, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer a mesma prova presencial. Mas inicialmente vai fazer online mesmo. Não, é só porque eu fiquei na dúvida, não sabia se você já tinha falado sobre isso. Não. Aí, como você tá falando aí, então não eu escrevi mudou, né? presencial, foi? Em vez de online? Tava escrito prova presencial, pelo menos. Então pronto, eu se eu corrijo. estiver Eu Tá vou bom. fazer online. Aí no certo. dia da prova, vocês vão estar em casa. É bom sempre vocês colocarem uma caneta, um lápis, um borracha e papel. Porque vocês fazem à mão, tiram foto e mandam. Certo. Tá bom, Pro, Estou obrigada. passando os telefones. Sim, sobre essa primeira parte aí, vocês têm alguma dúvida, gente? Acho que não. Os grupos são de quantas pessoas a gente já vai formar hoje? Não. Não fique ansioso, não. Tudo ao seu tempo. Eu só quis apresentar o que a gente vai fazer na disciplina, sabe? Para que vocês não fiquem ansiosos. Mas, assim, os grupos a gente vai formando aos pouquinhos. Não hoje nessa aula. Deixa os alunos chegarem mais e tal. E aí, nas outras aulas, provavelmente na próxima, a gente forma. O que eu já peço para que vocês já façam é o glossário, que vocês vão pegar os 3 livros que estão lá, ou os filmes de lá, ou o que vocês viram nessa aula, e a partir daí vocês vão. Como é que eu explico? Vocês já podem fazer o glossário. Alguém nunca fez o glossário, tem dúvida como faz? Antes de eu mostrar o vídeo da apresentação da disciplina. Eu tenho, professora. Quem falou eu? Antônia Grazielli. Oi, Antônia Grazielli. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo o glossário. Quando vocês forem fazer o glossário, vocês vão clicar, obviamente, onde tem o glossário. E aí, quando vocês clicarem, vocês podem prestar atenção nesses livros. Os livros já estão aí postados, assistir os filmes. E aí vocês vêm aqui, inserir um novo item. Quando você pede para ele inserir, como a nossa disciplina é pesquisa operacional, você escreve aqui, pesquisa operacional. Eu estou botando essa palavra, mas pode ser qualquer outra. E aqui você coloca onde foi que você pegou, o ano do livro e a página, certo? Nenhum outro colega, deixa eu botar aqui, P de página, xxx, vai poder pegar mais essa palavra. Aqui embaixo, você escreve o que é pesquisa operacional. Você também pode pegar em outros livros, se é esse que eu estou falando. E você pode colocar links, pode colocar figuras, pode colocar filmes, para poder completar isso que vocês falaram. Depois de estar postado, que tiver postado, você pode comentar a palavra, pode e deve comentar a palavra do colega. Afinal, são 5 palavras postadas e 5 palavras comentadas. Cada uma vale 0,25. Então, eu vou corrigir pela quantidade de palavras postadas e pela quantidade de palavras comentadas. Quando você postar, o que vai acontecer? Deixa eu voltar para cá, porque não esqueçam de salvar, obviamente, no final, aqui salvar. Se quiser colocar algum arquivo, vocês colocam. Eu não vou salvar, eu vou cancelar. E aí vai aparecer aqui não está porque ninguém ainda postou, certo? Em ordem alfabética, todas as palavras. Aí aparece quem postou, o horário que postou, tudo direitinho. Se eu ver que tem palavras repetidas, eu vou corrigir. Eu posso cancelar as 2,
ou simplesmente, por isso que eu peço, olhem sempre a palavra do colega para não postar a mesma palavra. Se postar, eu vou sempre considerar aquela palavra que foi postada primeiro, porque também sai o horário de quem postou primeiro, entendeu? Consegui responder? Professora, Diga. como seria caso esse comentário? Um exemplo. Aí a pessoa botou lá que é pesquisa operacional, assim, aí você diz que concorda, discorda e pode acrescentar algumas coisas mais, entendeu? Tô dando um exemplo. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Diante disso, já comece a fazer o glossário, ok? Durante aí a semana, postem-se as 5 palavras. Alguém mais tem alguma pergunta? Deixa eu descompartilhar aqui. Alguém levantou a mão. Quem foi? Eu não consigo ver. Mas eu sei que alguém levantou. Oi, professora. Oi, André, Professora. diga aí. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Professora, não, é que eu tô com problema aqui, aí eu não estava conseguindo ouvir direito. O material da aula, eu consegui acessar o AVA. É aquele link que vai direto para O Drive. o Drive, é isso? Tem todos os livros lá. Entendi. Principalmente o livro de capa azul, o livro do Hospital Santa Isabel Sim. e o livro de OSN. Tá bom então. E esse glossário é para fazer, para entregar até dia 22, né? Possa ser que eu poste. Deixa eu ver quantos alunos já entraram aqui, Sim. André, porque eu tô vendo que as pessoas estão entrando depois. Professora, tem Faltam- gente no grupo falando que solicitou para entrar. Eu não sei bem como E tá funciona. bloqueado, não Tá tá conseguindo ter acesso. E como é? Por que Professora, tá provavelmente isso bloqueado? acontece porque ela não entrou com o e-mail que está cadastrado, entendeu? Então ela precisa solicitar para você aceitar. Se ela entrasse com o e-mail que já está cadastrado pelo NEB, ela já entra direto, entendeu? É como se ela não tivesse. Aí você precisa acrescentar esse e-mail no Teams para ela ter acesso direto. Então, eu vou fazer o seguinte: eu não sei quem é a pessoa. Eu posso colocar aqui a lista que o NEB me passou, com e-mail, para a pessoa entrar com esse e-mail e vocês comunicarem a ela, pode ser? Pode ser também. Porque aí é mais prático, concorda? Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha lista aqui. Trabalhos. Porque aí é mais fácil a pessoa ela saber qual é o e-mail, porque foi esse o e-mail que eu cadastrei. E provavelmente esse e-mail vai ser o mesmo e-mail que vai estar em todas as disciplinas. E e-mail, tipo, a pessoa querendo ou não, ela já sabe, que é querendo ou não, é matrícula@uneb.br, entendeu? Só que provavelmente ela deve estar entrando com e-mail pessoal, mas eu vou avisar aqui no grupo. Pronto, eu botei aqui, ó, a lista. Tá ali no anexo. Veja aí. Eu acho que é essa a lista mesmo. Vocês conseguem ver? No chat? Todo mundo está conseguindo ter acesso ao chat tranquilo, né? Sim. Pronto. Então, essa é a lista que a UNEB me passou. Então, eu sugiro que essas pessoas entrem com esse e-mail para poder fazer parte da aula. Porque ir passando, se você tem, Lucas, a lista de quem não está conseguindo entrar. São os alunos matriculados e eu cadastrei com base nesse e-mail. Por isso que eu gosto mais do Meet, porque o Meet não me dá essa dificuldade, entende? Mas o Meet não tô conseguindo gravar. Certo? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Eu vou compartilhar um filme que eu fiz para vocês sobre a apresentação da disciplina e depois a gente começa falando um pouco do que é a pesquisa operacional. Peraí, não posso não. Eu tenho que primeiro apertar o botãozinho aqui de vídeo, porque senão ele não vê. Agora vai. Esse foi um filmezinho que eu fiz. Dê um like lá no meu canal, diga que gostou. Qualquer coisa nesse sentido.
E aí, o que é que vocês acharam do vídeo que a Pro fez? Muito blogueira. Vocês se afastaram do computador para ele não explodir? Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Peraí. pesquisa operacional. E aí, agora tá vindo outra pessoa aqui falando depois de mim, vê se pode. Porque um vídeo vai jogando o outro, né? Que bom que vocês gostaram do vídeo, né? Acharam engraçado, né? KKKKK, tá certo. Mas é isso, o professor também é artista e, como o colega falou, né? Blogueiro. Professora, eu tô vendo que tá melhor que muito YouTube por aí, sabendo mexer nas tecnologias todas. É, tá vendo? Ai, que bom. Que bom que vocês estão achando isso. Que bom. Vocês têm alguma pergunta até aí? O que vocês acharam do vídeo? Vocês viram para que serve a pesquisa operacional? Se está no dia a dia de vocês, se não está? Agora eu vou compartilhar meus slides. Vocês têm comentários a fazer? Meu medo é quando começa a aparecer número. Ah, meu Deus. Eu disse a você que essa é a nossa primeira aula e a única aula teórica, né? Cheguei a falar? Falou. Mas assim, eu vou respirar fundo. Respire fundo também. Não é nada assim que mete medo, por isso que eu falei que pesquisa operacional, a sigla é PO, mas não é pior, certo? Se você ouvir coisas maléficas sobre minha disciplina, não acredite, é tudo boato e mentira. É uma disciplina que usa estatística, sim, ela é dessa área da estatística, mas não mete medo nenhum. Depois que você pegar, você vai amar, tenho certeza. Aí vai querer ser até meu monitor, acredite. Quem sabe no próximo semestre presencial, né? Ou um monitor voluntário também. Eu já tive alunos que foram monitores voluntários. Vocês têm alguma pergunta até aí? Ó, a janelinha abrindo sobre métodos de otimização ou pesquisa operacional. Essa aula, na realidade, de pesquisa operacional, assim, eu nem me apresentei direito, né? Meu nome é Alija, eu estou temporariamente, já vou logo falando, na coordenação, no lugar de Rosana, por um tempo. Eu sou professora, na realidade. Minha formação é em administração, né, de empresas, há um determinado tempo. Sou professora tanto da UNEB, como também do Instituto Federal. Ministro essas disciplinas aí da área de produção, OSM, fundamentos. Não sei se alguém já pegou essas outras disciplinas comigo. E dentro de administração. E no Instituto Federal, eu ministro mais disciplinas na área de empreendedorismo, qualidade, estatística, modelos matemáticos, relações interpessoais, coisas assim nesse sentido. Deixa eu ver se meu bonequinho aqui está falando o que eu fiz. Deixa eu ver, eu vou botar aqui no outro módulo, que aí vocês escutam, né? O bonequinho falando. Dá um certo trabalho fazer peraí, esses itens desse jeito, mas eu até gosto, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o bonequinho falando. A cortina abre, porque tudo tem que abrir para ser show, né? E aí é feito no SpeakPic, quem tiver interesse. Tá vendo? Esse bonequinho falando. Ó, se vocês quiserem me interromper, falem, viu? Então, assim, é bom tê-los de volta de novo da universidade. Aqui está o meu site, que é onde eu fiz aquele link do meu Drive para vocês. Deixa eu colocar aqui no... E o meu currículo lá, se vocês tiverem interesse, quiserem pesquisar mais sobre mim. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ficou grandão, mas
Que agora foi. Pronto. Aí tá meu lápis. Se eu faço pesquisa, faço sim. Eu tenho um grupo de pesquisa, o nome do meu grupo de pesquisa é Metas, não é Meta, é Metas, certo? Que é um grupo de pesquisa na área de cluster, empreendedorismo, inovação, para micro e pequenos empreendedores, trabalhando no território da Bahia. Eu tenho algumas coisas escritas, dê uma olhada no meu site, Lucas, né? Eu coloquei o meu site aí, e você vai ver no link do meu site, na barra de ferramenta em cima, algumas coisas que eu organizei e algumas coisas que eu pesquiso. Atualmente eu estou trabalhando mais com cluster, quero ver se eu faço um livro agora, com base nos meus dados que eu tenho, antigos, confrontando como é que estão os micro e pequenos empreendimentos depois. Se quiser depois conversar comigo, a gente conversa, certo? Isso é uma pergunta aí que o Lucas fez. Então, voltando aqui, então sejam bem-vindos, espero que semestre que vem a gente esteja totalmente presencial para que possamos conversar. Já vou botar aqui um link para você, que é do Mente que Não Mente, aonde vocês aí vão colocar 3 palavras, deixa eu ver se o link é esse mesmo, porque do jeito que eu tô hoje com a cabeça, o código é esse aqui. Vocês vão entrar em www.com e vão usar o código 68402713. Não agora, mas já no final da aula, quando eu estiver passando um filme. Para vocês falarem, né? As 3 principais palavras, é anônimo, não vai ter o nome de ninguém, que vocês entenderam sobre o nosso bate-papo de hoje. É mais um bate-papo mesmo, ok? Então, é só para eu recapitular. E aí a gente vai começar agora, né? Tá tendo alguém que está com o microfone aberto. É bom fechar, porque tá tendo o eco indo e vindo. Acho que é Brenda? Já foi no centro, já foi na Boca do Rio. Eu não fui em nenhum lugar desse, nem Boca do Rio, nem nada. Já foi Eu acho que é Ana, é Brenda, não sei. Já foi na Boca do Rio, já foi em vários lugares, eu ainda não tive tempo em lugar nenhum. Vamos lá, então. Vou falar um pouco da pesquisa operacional. A gente está vivendo hoje uma terceira guerra lá na Ucrânia. E essa terceira guerra, assim como o período em que surgiu a pesquisa operacional, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, ela surgiu basicamente para melhorar as questões de recursos existentes na guerra. Imagine, o homem só melhora as coisas quando tem guerra, infelizmente, né? E aí você tem um salto nessa questão tecnológica. Então, na realidade, a pesquisa operacional... Epa, não era para você passar, não. Volte. A pesquisa operacional, ela surgiu, né? Como uma forma, na realidade, de melhorar os recursos. Então, veja aqui. Quando a gente pensa em recursos existentes de uma guerra, a gente tem comida para os soldados, a gente tem toda a parte de artilharia desse soldado, roupa, bebida também, água, levar as informações para que essas informações não sejam pegas pelos inimigos nesse caminho. Você tem também a questão da logística de navios, aviões, artilharia, tanques, né? Então, a pesquisa operacional, ela surgiu com o objetivo de melhorar essa logística especificamente, de levar o material certo, o recurso certo, para o lugar certo, para aquelas pessoas ou para aqueles grupos que durante a guerra estavam precisando. Então, tem a ver também com a questão logística de todo esse material. Inicialmente, quando a pesquisa operacional ela surgiu na guerra, ela tinha um enfoque basicamente quantitativo, mas isso mudou nos tempos. E hoje a gente já tem um enfoque tanto quanti quanto quali, quantitativo e qualitativo. Eu vou mostrar a vocês por quê. E quem começou esse trabalho quantitativo inicialmente foi um físico, e o nome dele é Blackshear. E como esse trabalho ele teve sucesso durante a sua aplicação no período da Segunda Guerra, os acadêmicos e as empresas eles começaram a utilizar com o objetivo de otimizar os processos. Então, fiquem de olho aí que essa palavra otimização vai aparecer muito. Por isso que alguns livros
não chamam de pesquisa operacional, chamam de métodos de otimização, justamente para poder melhorar, chegar de forma eficiente no melhor cálculo possível. Mas lá na frente, com os estudos acadêmicos, viu-se que o foco quantitativo, como eu falei, não era suficiente, tinha que ter um foco também qualitativo, quali-quant. Por quê? Todos os recursos da empresa ele é limitado, ou seja, tem fim. Se ele tem fim, a gente tem que trabalhar os cálculos quantitativos de forma a adequar à realidade do ambiente, que são os aspectos qualitativos. Então, por exemplo, quando você usa o Waze no seu celular para pegar um caminho, o Waze ele vai lhe dizer que o caminho mais curto é uma determinada trajetória, mas mais curto, então aspecto quantitativo. Mas nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais seguro, que é o aspecto qualitativo. Então, às vezes, é melhor você caminhar mais do que passar por caminhos que não são considerados seguros. Seja por questões de violência, seja por questões de iluminação ou outros itens. Então, o aspecto qualitativo, ele também é algo que deve ser observado. E ao trabalhar com a pesquisa operacional, ou métodos de otimização, ou modelos matemáticos, ou modelos estatísticos, como queira chamar, é sempre bom trabalhar com equipes multidisciplinares. Por isso que eu coloquei esse desenho aqui, uma mesa, com várias pessoas, com diversas formações. Quer dizer, a gente não sabe se na foto as pessoas têm diversas formações. Eu estou falando que tem aqui dentro da minha cabeça. Então, aqui pode ser um engenheiro, um economista, um administrador, um contador, e assim vai, alguém da área de direito, para poder trabalhar em conjunto, cada um com um enfoque em relação aos recursos que vão ser utilizados. Passarinho voando. Então, a pesquisa operacional nada mais é do que um ramo da ciência administrativa, porque trabalha na área de administração, que visa tomada de decisão para o gestor, para o administrador, de forma a decidir, observando os recursos que tem, e essa decisão ela vai fazer uma análise quali-quant, tanto qualitativa como quantitativa. Se você pegar todos os livros, ele vai falar sempre que tem que identificar uma dificuldade. Entretanto, todavia, eu acho que não é só a dificuldade que deve ser observada. Os pontos positivos da empresa também. E é muito mais fácil você observar um aspecto positivo da empresa e, a partir desse aspecto positivo, você otimizar o processo. E aí você tem resultados estatísticos e matemáticos muito mais rápidos do que algo que está tendo dificuldade dentro de uma corporação. Diante disso, eu botei o esquema de um livro, que ele diz o seguinte: a partir da identificação da dificuldade, ou, como eu falei, do aspecto positivo, você vai elaborar o modelo matemático e estatístico que corresponde a essa dificuldade ou esse aspecto positivo, vai validá-lo, fazendo uma avaliação a partir de suas experiências. Por isso que a inteligência... Desculpa, a inteligência... Deixa eu beber água. A inteligência artificial, ela constrói um modelo, vai aprendendo com esse modelo e ela vai refazendo esse modelo de uma forma constante, através da experiência que ela vai tendo, junto com o convívio com as atividades humanas. Quando a experiência é positiva, ela segue. Se a experiência é negativa, ela também segue, mas vai buscar uma solução para aquela dificuldade, para depois validar e implementar os resultados necessários. Queria saber se até aí vocês está tudo certinho ou tem alguma dificuldade. Deixa eu voltar para a tela porque eu estou me sentindo abandonada. Eu não gosto de falar sozinha, eu gosto de conversa e de interrupções. Tá tudo certo, professora, até a hora dos cálculos. Hoje eu não vou fazer nada de cálculo com vocês. Hoje é uma aula mais teórica, de apresentação, só para vocês ficarem ligados. Olha o bonequinho falando. Exatamente. Eu quero que vocês participem na aula. Por mais que seja cálculo, eu acho super importante que vocês participem.
Então, a pesquisa operacional, método de otimização, como vocês queiram chamar, ela visa uma tomada de decisão a partir dos recursos que vocês têm disponível, e um dos principais recursos é tempo. Então, não adianta você tentar resolver de uma forma fabulosa determinadas coisas se você não tem tempo para poder solucioná-la. Então, você tem que fazer isso a partir do tempo que você tem disponível para poder trabalhar. O grau de importância também da decisão, observando aí os aspectos de gravidade, que eu chamo de GUT, urgência e tendência, o ambiente que você faz parte, e dentro desse ambiente ele tem certezas e tem incertezas, assim como também riscos, e os agentes decisórios, né? Principalmente os stakeholders que fazem parte da organização de uma forma geral. E, ao fazer tudo isso, vocês têm que saber gerenciar conflitos. Vejam que a tomada de decisão não é algo simples, é algo bem complexo. E ao você otimizar, que é uma palavra que vocês vão ouvir muito na área de administração e na área de pesquisa operacional, você visa otimizar a otimização de coisas assim que custam o mínimo ou maximizar determinados fatores. Então, aqui eu coloquei exemplos não de maximização, mas de minimização, pensando em minimizar para chegar ao menor valor possível. Então, toda vez que vocês pensarem, vocês vão ter que pensar em duas palavras. Nessa questão, eu vou maximizar ou eu vou minimizar? Maximizar é sempre lucro. Você não minimiza lucro. Um aluno uma vez colocou na questão que ele minimizaria o lucro dele. Poxa, isso para um administrador é chocante, minimizar o lucro. Então, talvez uma questão ali de nervosismo no momento, mas não minimiza lucro. Você minimiza tempo de deslocamento de um lugar para outro, pensando em questões logísticas, espaço para poder estocar determinada mercadoria, a mão de obra que você tem disponível para poder trabalhar, quantidade de matéria-prima ou outros recursos de uma forma geral. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas existem diversos outros. Onde é que vocês viram lá o filmezinho que eu fiz, né? Que vocês me chamaram de blogueira e tal, etc e tal. Mas onde é que a gente pode usar a pesquisa operacional? Nós podemos usar a pesquisa operacional em questões referentes a itinerários de uma forma geral. Entrega de mercadoria pelo correio, Mercado Livre, por exemplo. Quando você tem canos de gás, que você faz o percurso desse gás de um lugar para outro. Na agricultura, né? Quando você tira a matéria-prima do campo para poder trazer para a cidade. Ou hoje tem containers dentro da área de agricultura, dentro da área urbana, para que como a agricultura é um produto perecível, muitos produtos da agricultura, quanto mais próximo ela tiver do cliente, que é uma coisa também que você tem que pensar. Quando eu trabalho com serviço ou produtos perecíveis que vão diretamente para o meu cliente, é bom que minha produção ela esteja próxima do cliente. Quando eu trabalho com indústria, a indústria ela vai estar mais próxima dos centros de deslocamentos, estradas, ferrovias, ou da matéria-prima de uma forma geral. Então, são esses aspectos do ambiente que a gente analisa. Então, a entrega em itinerários de uma forma geral podem ser utilizados dentro da pesquisa operacional. Hoje, uma pessoa que trabalha com Uber, James, Rappi ou outros tipos de aplicativo qualquer de delivery, eu coloquei aqui de comida, mas qualquer aplicativo, o aplicativo, teoricamente, eu vou falar teoricamente, porque a gasolina está muito alta, né? Então, ele calcula o valor do custo que a pessoa que vai fazer a entrega vai ter, que eu acho que está diminuindo esse lucro cada vez mais, só quem ganha o aplicativo, o caminho que ele vai fazer para que entregue esse produto da forma mais rápida possível. Também, né? Quando a gente utiliza aí alguns aplicativos de transporte, que a gente coloca no carro ou na mão, para a gente localizar, o Google Map, o Waze, etc. e tal. Ele diz exatamente o ponto que você está
e os possíveis percursos que poderão ser realizados. Não sei se esse aplicativo de ônibus de Salvador está funcionando. Em Neu de Feira de Santana, muita coisa mudou, né? Mas, teoricamente, tinha esse aplicativo. Alguém pode me sinalizar se está funcionando, se vocês usam? Ninguém? Esse aplicativo é Uber, professor? Não. Não é o Uber, não. É o aplicativo da prefeitura. Não. Que diz exatamente o horário que o ônibus passa, etc e tal. Não está funcionando mais, não? Eu uso, professora. Está funcionando todo dia. Você usa, funciona? Eu uso o Citamob. A maioria usa o Citamob. É que varia de, acredito, de estado para estado, região para região. Mas aqui, normalmente, a gente usa o Citamob. E funciona. Citamob. Na maioria Esse aqui é das do Rio Grande do Sul, tá vendo? Rua Rio Grande do Sul, da Pituba, é aqui no Surunga, Barra, Suarana. Mas eu acho que é esse aplicativo que vocês usam. Mas funciona, né? Sim ou não? Me ajudem aí. Sim, mais ou menos, sim, vamos dizer que sim. Ah, meu Deus. O horário é exato, assim, de vez em quando atrasa, né? Mas na maioria das vezes, sim, professor. Dá para ter um parâmetro, então, né? Isso. Não é o Japão. É isso. Não é a Coreia, mas funciona. Dentro dos padrões brasileiros. Isso. Que bom. Bora lá. Só um parâmetro, né? Quando eu estava conversando com um amigo que era do Japão, ele dizia exatamente isso. Ele estava na Nova Zelândia, tinha um aplicativo, isso em 2000, e o ônibus chegava 1 minuto, 2 minutos atrasado. Não sei se o nosso aplicativo está nesse padrão. E aqui ainda não tinha nem aplicativo no Brasil. E ele dizia que no Japão o aplicativo chegava no horário exato, nem 1 minuto a mais e nem 1 minuto a menos. E que na Nova Zelândia era muito diferente isso, que demorava 1 minuto, 2. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, me abri um balãozinho, imagina se ele for no Brasil. A realidade dele é bem diferente. Inclusive, ele falava que quando andava nas ruas, né, a rua era tinha tanta gente que a logística e a organização das pessoas era que nem fluxo de carro. Em um passeio, ele usava para andar de um lado e no outro lado da rua ia em um sentido contrário, justamente para não ter esse conflito, para você ver como o japonês ele é super organizado nisso, nas grandes cidades. Aqui é um exemplo, por exemplo, que redundância, um exemplo, por exemplo, que você pode utilizar também a pesquisa operacional para a gente trabalhar aí a localização de empresas, né? Como eu falei, a indústria ela tem que ficar próxima da matéria-prima e do fornecedor. E a parte agropecuária, ela vai trabalhar, né, para que, como infelizmente nossa logística é toda a partir do modal rodoviário, então, infelizmente, né, não trabalha trem, nem tanto navio, etc. e tal. Então, ela tem que fazer o cálculo referente ao escoamento dessa produção através dos rodoviários. E serviço, quem trabalhar com serviço, pense sempre na proximidade com o cliente. Uma outra forma de também trabalhar a pesquisa operacional é através, eu botei aqui o desenho, uma mão, com várias ferramentas de profissionais para fazer horários de trabalho, de turno. Não só desses profissionais aqui que estão na figura, mas de qualquer profissional, horário de professor, observando turnos, escalas e tudo. É possível ser feito também. Inclusive, em um livro que está lá, no Drive, em preto e branco, ele mostra alguns modelos, não são os livros que eu organizei, nem o meu livro, ele mostra alguns modelos de como trabalhar isso. Sugiro que vocês deem uma olhada quando eu começar a parte de programação linear. Então, a pesquisa operacional, na realidade, é uma ferramenta, é um instrumento para planejar. Então, uma das palavras-chave que eu falei no começo foi otimizar, a outra é planejar. É um instrumento para planejar, e a partir daí, a partir dessa previsão, desse plano, você tem uma visão futura, e a partir dessa visão, você vai melhorando a sua tomada de decisões a partir dos recursos que você tem disponível. Recurso, dentro da pesquisa operacional, é sinônimo da palavra restrição. Gravem isso também. Recurso, dentro da área da pesquisa operacional, é sinônimo de restrição. E a partir desses recursos, dessas restrições, sinônimos,
é que vocês irão tomar as decisões qualitativas e quantitativas. Então, aqui são os 3 principais livros que eu já apresentei no começo do plano, que vocês vão começar a fazer o glossário. Então, eu uso esses 3 principais livros para poder atuar. E eu vou passar agora um filmezinho para vocês sobre a pesquisa operacional. Deixa eu sair daqui dessa tela. Rapidinho, deixa eu botar o link aqui e abrir. Vou dar uma pausa aqui. Deixa eu colocar interromper, compartilhar, adicionar som, senão ele não vai. Esse filme ele também está lá para que vocês possam trabalhar. Está no glossário. Olá, você sabe o que é pesquisa operacional? E percebe o quanto ela está presente no nosso dia a dia? A pesquisa operacional é um ramo da matemática aplicada que visa fornecer subsídios para a tomada de decisão organizacional. Isso acontece por meio da utilização de modelos matemáticos e da aplicação de métodos científicos na resolução de problemas enfrentados por gestores de todas as áreas. A pesquisa operacional surgiu durante a Segunda Guerra Mundial para resolver problemas relacionados a operações militares de defesa. Na década que se seguiu, a pesquisa operacional passou a ser utilizada como uma ferramenta importante para as organizações empresariais. Um dos principais fatores a ter possibilitado esse avanço foi o desenvolvimento do algoritmo Simplex, pelo matemático americano George Dantzig. O algoritmo Simplex é um método utilizado para resolver problemas de otimização. A pesquisa operacional está presente em mais processos do que muitos podem imaginar. Quer ver só? Essa ferramenta está presente nos Correios e em outras empresas que trabalham com a entrega de encomendas, para definir quais os melhores itinerários a serem percorridos por carteiros e entregadores. Dessa forma, ocorre a otimização de veículos, matérias-primas, mão de obra, espaço de estocagem e outros recursos dessas empresas. A otimização de itinerários, por meio da pesquisa operacional, também é feita em empresas que fornecem água e energia elétrica, já que seus funcionários devem percorrer determinadas rotas para efetuar a leitura dos medidores. Otimizar os itinerários para que cada fiscal percorra a menor rota é também um objetivo a ser buscado nas empresas que gerenciam sistemas de estacionamento rotativo, presentes na maioria das cidades de médio e grande porte no Brasil. Esse processo é geralmente realizado por meio da utilização de um algoritmo, que é uma sequência pré-determinada de operações, nesse caso matemáticas, desenvolvida para resolver o problema. A pesquisa operacional também está presente na indústria, na agricultura e pecuária e no setor de serviços. Em uma indústria, podemos, por exemplo, usar a pesquisa operacional já no momento de definir a localização de suas instalações, levando em conta a facilidade de acesso aos fornecedores, ao mercado consumidor e à mão de obra especializada. Isso serve, por exemplo, para definir a melhor entre as seguintes opções. Instalar a empresa em um terreno que fica a 70 quilômetros da cidade em que se deseja que o produto seja consumido, mais a 20 da cidade de onde provém a mão de obra e a 40 dos principais fornecedores. Ou instalar a empresa em um terreno que fica a 20 quilômetros da cidade, onde o produto vai ser consumido, a 40 da fonte de mão de obra e a 20 dos principais fornecedores. A busca pela melhor localização vale também na hora de definir o local onde devem ser instalados os componentes eletrônicos em um circuito integrado. Afinal, a localização ideal desses componentes permite reduzir o tempo de fabricação.
Muitas outras questões relacionadas à produção industrial também podem envolver a pesquisa operacional. Ela pode auxiliar na tomada de decisão sobre em que produtos empregar a matéria-prima disponível ou em que funções alocar a mão de obra. Imagine que uma empresa do setor de laticínios dispõe de uma quantidade diária de 10 mil litros de leite para processar. Esse leite pode ser transformado em manteiga, iogurte ou leite em pó. Por meio da pesquisa operacional, é possível maximizar fatores como lucro, vendas e quantidade de clientes, ou minimizar fatores como o custo, o tempo ou a mão de obra. Cada um dos produtos fabricados pela empresa, ou seja, o leite em pó, a manteiga e o iogurte, tem características próprias em termos de margem de lucro, mão de obra necessária, potencial de mercado e assim por diante. Esses fatores devem ser levados em conta na hora de realizar a modelagem matemática, ou seja, a criação de um modelo matemático que simula a situação a ser analisada e de definir qual objetivo a ser alcançado pela empresa. Na agricultura, a pesquisa operacional pode ser utilizada, entre outras coisas, para otimizar as áreas cultiváveis, por meio da definição das culturas mais adequadas para o plantio, levando em conta a lucratividade, o período mais adequado para a plantação e a colheita, a necessidade de adubação e a necessidade de rotação entre culturas. Na pecuária e na criação de animais de corte em geral, a pesquisa operacional pode ser utilizada para determinar a melhor combinação de alimentos para o gado, visando fornecer todas as vitaminas e outros nutrientes necessários para um maior ganho de peso pelo menor custo. Ou, usando o raciocínio inverso, a pesquisa operacional também é utilizada por médicos e nutricionistas para auxiliar as pessoas que querem perder peso, indicando dietas que contenham os nutrientes necessários para determinada pessoa, com o menor número de calorias. A pesquisa operacional serve até mesmo para otimizar os turnos de trabalho em hospitais, call centers, aeroportos e serviços de ônibus urbanos, bem como o tempo de espera em empresas como bancos e supermercados. Nesses casos, além da busca pela maior qualidade com o menor custo e tempo, já que o número de funcionários não será maior que o necessário, busca-se também, na medida do possível, oferecer aos empregados os turnos de sua preferência. Você sabia que a pesquisa operacional pode ter diferentes enfoques? Por ter origem na aplicação do método científico em problemas inicialmente militares e em seguida administrativos, a pesquisa operacional foi vista por muito tempo como uma técnica que trazia apenas um enfoque quantitativo dos problemas gerenciais. Hoje, já se reconhece a importância do enfoque qualitativo, que leva em conta não apenas os métodos matemáticos e estatísticos, mas também a formulação dos problemas e a interpretação dos resultados. A identificação e a elaboração do problema são de grande importância, pois esses procedimentos formarão a base para a construção de modelos que representem os principais elementos e interações presentes em uma situação. Para efetuar a identificação e a elaboração do problema, é necessário fazer a análise e o planejamento das condições atuais e futuras de um processo e dos objetivos a serem alcançados. Como existem diversas alternativas de decisão, é necessário ainda identificá-las, bem como é preciso conhecer algumas informações referentes ao problema, suas exigências, limitações e restrições. Para efetuar o estudo do problema, é preciso realizar o levantamento, o registro e a filtragem das informações. O levantamento de informações é a etapa inicial do estudo do problema. Nessa etapa, todas as informações sobre a situação a ser analisada são reunidas. Em seguida, é feito o registro das informações levantadas para facilitar sua organização e facilitar o acesso dos envolvidos no processo a essas informações. A filtragem das informações serve para definir quais delas são relevantes para o problema. Além dos que já foram mencionados, há uma infinidade de problemas passíveis de serem abordados pela pesquisa operacional. Por exemplo, uma empresa de distribuição de gás natural precisa dimensionar seus dutos de forma a garantir uma pressão mínima em todos os pontos de consumo, ao menor custo possível. Isso é feito por meio de simulações matemáticas que consideraram as propriedades do gás e do duto,
como a pressão, a temperatura, a inclinação do terreno por onde passa o duto e o atrito do gás dentro do duto. Em casos como este, somente após terem sido testados diversos cenários é que a opção mais adequada é colocada em prática. Existem ainda aspectos externos a serem levados em conta, como o potencial de mercado para a expansão da malha dutoviária na região a ser escolhida para a construção dos dutos e o preço dos terrenos a serem desapropriados. Note que estamos considerando apenas o transporte por meio de dutos. Isso pode indicar que outra pesquisa operacional já foi feita anteriormente para mostrar que esse meio é mais eficiente e menos custoso do que outras possibilidades, como o transporte rodoviário ou aquaviário. A identificação, a elaboração e o estudo do problema são os passos mais importantes para a sua resolução e posterior controle e acompanhamento, já que às vezes é preciso rever o que foi planejado. Como essa etapa é encarada pelos gestores? Vamos ver a opinião de um especialista sobre o tema. Então, essa área da pesquisa operacional, apesar de ser vista nos vários cursos de administração, economia, parece que as empresas ainda elas não atuam muito com esse método, né, com essa abordagem científica. Então, a grande dificuldade realmente é a pessoa estar habilitada para isso, ou seja, reconhecer um problema que ela pode estar aplicando algum método da pesquisa operacional. Então, hoje em dia já tem grandes empresas em que elas contratam mestres nessa área, doutores nessa área, para trabalhar especificamente com isso. Então, chega-se e diz, olha, eu tenho tal problema e é esse especialista, então, que vai estar aplicando. Né? Apesar do gestor, às vezes, ter tido essas disciplinas, né, ele não consegue, muitas vezes, ter essa visualização, tá? Porque não é uma aplicação dele diária, né? Quando você trabalha com pesquisa operacional, você vai trabalhar com vários profissionais. Né? Então, dificilmente você vai trabalhar com um único profissional. E cada um, então, vai começar a dar suas informações do que está acontecendo. E aí cabe ao profissional que vai fazer o modelo matemático ou aplicar o método da pesquisa operacional, juntar todos esses dados. E aí, com base nessa junção de todos esses dados, é que vai estar verificando que tipo de método que vai estar aplicando. Se é um método exato, se é uma heurística. Então, a partir disso. Então, assim, os problemas, eles são bem... por ser até matemático ali, eles têm que estar bem definidos e cabe, então, ao especialista estar indo também atrás disso. Muitas vezes já aconteceu em problemas que eu fui trabalhar, em que os gestores traziam algo e a gente começava a pesquisar e via que estava inconsistente isso. Ou seja, tinha que ter mais informações. E aí a gente ia buscando mais informações até conseguir fechar um modelo para aí sim estar aplicando um método da pesquisa operacional. Como podemos ver, a pesquisa operacional pode ser uma ferramenta muito eficaz na busca por resultados empresariais, desde que os objetivos estejam bem definidos e o modelo construído considere adequadamente os problemas a serem enfrentados. Vimos também que a pesquisa operacional está presente em diversos processos do nosso cotidiano e serve para auxiliar gestores das mais diversas áreas na tomada de decisão. Apesar da pesquisa operacional poder ter um enfoque quantitativo ou qualitativo, a tendência mais comum hoje é utilizar ambos, pois eles se complementam. Até a próxima! E aí, gente, o que foi que vocês acharam da pesquisa operacional? Hein? Na Vocês não... teoria é linda, mas na hora que começa o negócio de X não sei o que, X elevado a não sei o que, aí que bate o desespero. Mas hoje é como eu falei, né? É a nossa aula introdutória, assim, no sentido teórico de ser. Mas, todavia, entretanto, lá na frente, a gente vai começar a trabalhar, não hoje, talvez hoje a gente veja só alguns índices, algumas coisas nesse sentido. Perguntando sobre o link da aula. Vocês têm algum grupo, algum líder que passou alguma coisa? Porque assim, a pessoa... Prof,
Diga, que Eu é? criei o grupo, eu criei o grupo no WhatsApp Que e tá eu falando? mandei o link da aula. Matheus, Oi, Matheus, diga. eu criei o grupo no WhatsApp, eu mandei o link aqui, o pessoal entrou, mandei o link da aula também. Só que tem gente que tá dizendo que entra no link, não consegue, que o e-mail não aceita, que vai para aprovação e não tem ninguém para aprovar. Aí tá meio complicado. O pessoal tá falando aqui no grupo, mas eu não tenho como ajudar todo mundo. Porque eu também aqui eu também não tenho como ajudar, porque como é que eu posso explicar para você? Eu tô dando aula, né? Então eu não tenho também aqui ninguém que me ajude e eu não tô vendo ninguém no lobby. Porque quando tá para entrar, aparece o lobby, concorda? Sim, era para aparecer o convite. O pessoal tá falando que tá mandando, que aparece assim, aguardar aprovação, mas não vem para aprovação de ninguém. O que eu É, consegui foi uma colega que estava tentando entrar. Eu fui aqui nos bonequinhos participante, aí eu coloquei o e-mail dela e coloquei convidar. Aí ela conseguiu entrar. Mas tem um monte de gente falando no grupo. Aí eu também, ou eu presto atenção na aula, ou eu fico adicionando no povo, aí não dá. eu coloquei aqui Tainá. Vamos ver se ela recebe, né? Tô ligando para ela. Na verdade, eu já estou na aula. Foi ele que me colocou como convidada. Foi, né? Foi. Mas eu acho que o pessoal não está conseguindo ingressar por conta que provavelmente é o meu caso. Na lista que o colega me passou, eu não estou na lista de Cadastrada, né? matriculada, entendeu? Aí Keziane disse que eu tinha que passar o comprovante. Não é por isso, provavelmente esteja acontecendo isso com os outros. Porque aparece para a gente uma solicitação para aceitar, mas para vocês não aparece nada, entendeu? Deu problema no ajuste, né? Pode ser o pessoal do residual, eu também tive problema no ajuste. Isso. Porque aqui eu tô tentando, mas não vai. Então, assim, aquelas pessoas que estão na lista, eu consegui cadastrar a tempo, né? Mas tiveram pessoas que não. Então, eu não sei. E tá no ajuste, talvez isso, como vocês falaram. Aí, por esse link, o pessoal não vai conseguir acessar, só como o colega fez comigo. Como convidado, ele pediu meu e-mail da UNEB, né, com a matrícula, aí eu consegui ingressar assim. Entendi. Como eu fiz agora, né? Botando no chat e botando para você participar. Eu não sei, eu consegui por ele. Ele pediu meu e-mail da UNEB, que tem a matrícula no início. Eu já estou aqui já tem um tempinho. O da senhora não apareceu nada para mim ainda, não. Eu digitei o e-mail e aí coloquei convidar para entrar. Aí deu certo. Alguém compartilhou um link no WhatsApp agora de um convite. Eu não sei se tá dando certo ou não. Mas eu acho que é isso. Se ela não tiver cadastrada, eu acho que não vai conseguir acessar pelo link. Aí a pessoa vai ter que me passar um e-mail para eu poder cadastrar, entendeu? Aí você já fala lá no grupo para a próxima aula, que antes da próxima aula a pessoa já me passe, em especial, o e-mail da UNEB, para poder cadastrar, e já para poder colocar no grupo. Aí pergunta lá e já passa para o meu e-mail, pode ser? Pode, eu aviso no grupo. Pronto. Aí faz uma listinha, nome e e-mail, e aí eu já cadastro para não ter essas dificuldades lá na frente. Porque aqui não tá nem aparecendo assim para mim, para eu aprovar, entende? Bem, então vamos lá. Vamos para o mente que não mente, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver o link do mente. Ai, meu Deus, cadê? Professora, a senhora perguntou do vídeo que a gente achou. Me remeteu muito o projeto de TCC que a gente tem que fazer uma parte, e aí tem uma parte que a gente tem que fazer um estudo, né, sobre como seria a implantação daquele projeto, enfim. E aí me remeteu muito sobre isso, quando eu estava passando ali a parte do vídeo. Agora, cada projeto de TCC, ele é único e individual, né? Tem gente que vai trabalhar mais alguns aspectos quantitativos, outros mais qualitativos. Tem gente que não gosta de trabalhar cálculo, né?
Eita, eu tô botando o código errado? Eu peguei semestre passado, 2 disciplinas que eu vi bastante. O elaboração de projetos e o projeto TCC. Essas duas eu consegui ver bastante dessa matéria da senhora. E olha que a gente nem começou os cálculos, mas pelo menos a parte teórica a gente já está. A parte dos cálculos eu vou ficar caladinho, porque eu tô igual a Matheus. Depois do X eu não sei. Bem, eu vou abrir meu Mente aqui. O Mente é esse aí que eu coloquei para vocês. Aí vocês podem fazer aí o registro, pode entrar www.mente.com e colocar esse código aí que eu coloquei para vocês. Deixa eu já compartilhar aqui minha tela para vocês verem exatamente o que eu estou vendo. Eu botei até no chat, www.mente.com. E aí, vocês, eu vou botar, quer dizer, tem gente que consegue entrar de uma forma, tem gente que só consegue entrar com o chat. E aí vocês podem fazer a votação, ou pela primeira ou pelo segundo, aí coloca o código. E dentro desse código eu queria ter uma ideia do que vocês aprenderam hoje na nossa aula. Eu abri aí o Mente, mas até o momento ninguém votou, porque aqui, ó, a primeira pessoa votou. Sei que foi rápido aí no gatilho e já votou aí, a primeira pessoa já votou. E aí vocês podem ir votando para ver o que vocês aprenderam um pouco nessa aula de hoje, né, em relação à disciplina, essa parte mais teórica. Só tem uma pessoa votando, não acredito, de 44 ou quase 40. Não me façam passar vergonha, não, porque eu sofro, viu? Acabei de... Tô fazendo aqui. Eu entrei rápido aí, botei. Eu coloquei 3 palavras e submeti. Não é bem um voto, né? Não, é isso mesmo. São 3 palavras aqui, ó. Já tá subindo. Já tá subindo. Já tem 5. Cadê o resto da sala? Cadê as pessoas? Então tem aqui o link, professora, para escrever. Aqui, ó. Eu botei aí no chat. Agora, quem não tem acesso, é por isso que eu tô com a tela aberta. www.mente.com. Mente que não mente. E o código 68402713. 11 pessoas. Eu mandei, será que foi? Deve ter ido. Vamos esperar. Eu tenho que terminar todo mundo para eu poder ver. Todo mundo assim, né? Eu vou dar um tempo aí para que vocês tenham essa noção do que vocês estão trabalhando. Ó, tá subindo. Tá subindo, tá melhorando. Eu acho que esse meu trabalho de fazer vocês interagirem tá melhorando. Tá quase na metade da sala, quase. 18 pessoas. 19. 21. Tá subindo. Pelo menos mais da metade já foi, né? Eu vou dar aí um minutinho para depois eu ver o resultado do Mente que não mente, sobre o que vocês entenderam da aula. Será que vai parar no número 24? 24 é um bom número. Professora, eu não estou conseguindo acessar. É o meu computador que está lento demais. Entendi. Quem é que está falando é porque eu não consigo ver, porque minha tela tá cheia. É Antônia. Oi, é o Antônia. meu computador. É porque eu estou clicando aqui, já botei aqui, ele está travando. Fique tranquilo. O importante é você não cair da aula. Eu acho que eu posso parar aqui com 26. Então, deixa eu ver aqui. Vou encerrar nossas... Aqui realmente é um voto. Vou fazer o download aqui para a gente ver os nossos resultados, para ver o que vocês aprenderam da nossa aula teórica de hoje. Deixa eu abrir aqui. Olha só.
A palavra principal dos 26 pessoas que votaram é otimização, associada a planejamento e pesquisa. Essa pesquisa está associada à pesquisa operacional, com base nos recursos existentes. É algo, sim, você tem que fazer estratégias com base nas restrições que vocês possuem, aproveitando o máximo possível os recursos que a organização possui, seja de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Vocês vão ter que criar modelos estatísticos de maximização ligada à administração, à forma de análise e planejamento dos recursos, e trabalha-se, sim, algoritmos que podem ser, né, na área de logística, podem ser da área de TCC qualitativo, eu já falei aqui, e busca fazer cálculos que busquem solucionar questões. Cálculos e solucionar questões. Viram a importância? Pelo menos eu vi que vocês realmente aprenderam aí com mente que não mente. Porque através do mente, a gente tem uma noção, né, do todo. E, por mais que algumas pessoas não tenham conseguido, talvez, entrar na aula hoje, peçam para se cadastrar no Moodle. Porque no Moodle vai estar essa aula gravada, que pode assistir depois. E também já começar a fazer o glossário, para aquelas pessoas que entraram posteriormente. Bem, diante disso, do resultado do Mente, deixa eu já ir fechando aqui, porque muita coisa para minha cabeça, vai abrindo muita janela, e aí eu vou ficando um pouco perdida. Pronto. Aí, a partir de agora, que eu já dei essa introdução da aula, já me apresentei um pouquinho, eu queria saber qual é a expectativa de vocês em relação à disciplina, antes de eu mostrar algumas coisas para a próxima aula. Vocês não têm Minha expectativa é passar. Não. A expectativa não é passar. Eu acho que tem alguma coisa a ver aí. Não sei, eu acho que o papel do professor é ensinar para vocês aprenderem. Até o momento a linguagem está tranquila. Até agora tá. É porque, assim, eu acho que assim como eu, muitos alunos aí da turma de administração em geral não é muito chegado na parte dos números. Aí sempre que vem matéria que tem número, a gente já fica com medo. E aí já tem aquela barreira. Mas, assim, os materiais são muito bons. Enfim, a matéria tem um conteúdo legal, mas eu acho que, assim como eu, muita gente fica com muito medo dos cálculos. Mas não fiquem, não. Eu estou aqui para poder ajudar. E se eu conseguir um monitor, melhor ainda. Porque eu escrevi para a monitoria, sabe? E eu espero que alguém se habilite. Porque por ser uma disciplina de cálculo, é sempre bom ter um monitor, sabe? Porque aí pode ajudar vocês. Antes da próxima etapa, já ia estar esquecendo, tem um joguinho. Eu vou botar aqui no anexo. Meu Deus, deixa eu ver se eu consigo anexar aqui. Agora sim, é o que eu falei. É um joguinho que também já está lá no Moodle. Mas, entretanto, todavia, não joga no celular. Somente no computador. A Pro não é tão blogueira a esse ponto. Deixa eu botar aqui os anexos. E aí, quem tiver no computador pode baixar e eu vou explicar ele. Peraí, deixa eu colocar. Ou pode baixar direto lá no Moodle, onde tem escrito o jogo 1. Não é um jogo assim para nota. É um jogo. Aqui, ó. Tô botando aí, vocês já podem baixar. Aí eu sugiro que vocês baixam tudo de vez e depois aperte o item X para executar no computador. Não é vírus, não, viu, gente? Pode ficar tranquilo, ó. Eu tô fazendo a benção aqui que vai dar tudo certo. Deixa eu ver se foi. Tá vendo aí os arquivos? Baixem todos de uma vez, em uma única pasta, depois apertem o que tem ponto .exe no final. Enquanto vocês fazem isso, eu já botei aqui, mas quem não conseguiu aqui, tem também quem não tem acesso ao chat, tem acesso lá ao Moodle. E no Moodle tem lá escrito jogo 1. Deixa eu explicar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela, eu vou
vou mostrar meu computador como se eu tivesse baixado, porque na realidade eu copiei para lá. Aqui. Aqui é o meu computador, tá vendo? Eu copiei para lá. Foram os 9, gente, para não esquecer, foram os 9 itens. E aí, quando eu chego aqui, eu coloco o X para poder executar, tá vendo? Esse livro, que está na coisa azul, e coisa eu fiz para a Unijorge, na realidade, mas eu posso usar desde que eu não venda, porque é capital intelectual meu, é de autoria minha, então eu posso. Então, cada capítulo tem um livro, tem um assunto que fui eu que escrevi, tem o jogo que fui eu que escrevi para eles fazerem, e tem esse vídeo que eu passei agora. São 4 capítulos no livro, e aí cada capítulo tem essa parte mais interativa. E quando vocês abrirem, deixa eu até dar um maior, vocês vão aqui, ó, avançar. E aí, ó que legal, vocês vão até ouvir. Tem um supermercado, tem uma música. Tem aqui o transporte. E tem a Divertilândia. A Divertilândia, você tá vendo que é um parque de diversões. E o triângulozinho, ele não tá tão cheio como o futebol e o transporte. Então, vocês vão ter que começar com todos, e a Divertilândia, infelizmente, vocês vão ter que deixar para depois. Ao fazer o jogo, não vale ponto, não vale nada, vale conhecimento, né? Uma forma interativa de você ver essa mesma aula que vocês viram eu falando, passando filme, só que de uma forma mais interativa e prática, que a gente chama aí de pedagogias ativas, que estão sendo utilizadas atualmente. Então, por exemplo, vou ficar aqui no supermercado, né? Aí, pode ir para qualquer um, não tem uma ordem, né? Para você passar para as próximas fases, você tem que sempre clicar aqui nas palavras que estão de vermelho. Porque aí é como se você estivesse lendo para poder, a partir daí, aprender, né? Ai, meu Deus. E aí vem aqui jogar. Aí vem aqui. Aí ele vai pedir para você aqui é o início, qual o menor caminho, levando em consideração aqui os carros, a coisa, você vai pegar aqui, eu não vou fazer, não. E aí você vai vendo o menor caminho. Não vou fazer, não. Vou deixar para você. Deixa eu sair daqui e fechar. Para poder. Aí quando eu acabar, ele vai dizer se está ok ou não. Eu vou sair. Eu quero sair. Isso aí. Eu sei que eu quero terminar, mas eu só estou mostrando aos meninos. Ah, meu Deus, eu quero sair. Ele não quer me deixar sair, só quando eu acabar. Eu vou dar a resposta, meu Deus. Ó. Ó, ele disse que eu não sei andar olhando as setas de sinais, tá vendo? Eu não vou ver resposta, não quero... Eu quero sair. Eu quero sair, eu quero sair. Certo. Aí vocês vão aí em passo a passo. Eu quero mostrar, não. Mas o meu jogo, até ele tá me batendo. Deixa eu fechar ele aqui. Eu sei, eu já entendi tudo isso. Vou entrar aqui nele de novo. Pronto, aí eu mostrei esse vou fazendo, aí vou clicando, tem que ir clicando nas setinhas verdes, na parte onde tem a letra vermelha, passe o cursor, porque senão ele não vai entender como uma coisa correta. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, principalmente na área de esportes, por isso que tem começou, não sei se alguém viu um filme de Brad Pitt, me lembra aí o nome do filme de Brad Pitt com esporte? Meu marido é melhor do que eu. Nem ele tá melhor do que eu. Um time, né, da segunda divisão dos Estados Unidos de futebol, ele, segunda, terceira ou quarta, sei lá, ele estava mal. E aí contratou um economista, algumas pessoas que faziam cálculo, voltaram para modelagem, pesquisa operacional, e aí o time foi crescendo. E aí, o que vê a vida do jogador, faz modelos, que vejam a vida do jogador. O homem que mudou o jogo. O homem que mudou o jogo. Não é isso? O homem que mudou o jogo. Moneyball. Moneyball. Obrigada, muito obrigada. E aí faz cálculos, né?
para ver a vida remota desse jogador fora dos estádios, se ele chuta mais com a perna direita, a perna esquerda, ou com as duas. E aí vai fazendo esse modelo matemático para ver quanto tempo de vida esse jogador teria num time a partir do investimento do salário que é pago. Então, hoje é muito utilizado também, até para melhorar o desempenho e a contratação desse jogador dentro do time, para ver se foi um dinheiro bem dado ou mal dado. Então é isso. Dê uma olhada aí, né, nisso que eu estou falando. E o que é que nós vamos ver na nossa próxima aula? Eu vou começar do assunto. Então, eu já mostrei lá o capítulo 1 todo para vocês do livro azul. Então, o capítulo 1 é esse aqui desse livro. Vocês já podem dar uma olhada, ler o capítulo 1 desse livro todo. E para a próxima aula, eu vou mostrar para vocês, né? Deixa eu botar aqui. O que é programação linear. A programação, eu vou repetir um pouco, mas vou mostrar algumas coisas, mas não é para vocês se assustarem. Eu só vou dar algumas palavrinhas-chave para na próxima aula ficar mais fácil. Então, a programação linear nada mais é do que uma técnica matemática e estatística que a gente vai trabalhar com questões, né, ótimas, que é uma outra palavra, para poder solucionar e fazer o planejamento. Esse quadro aqui é maravilhoso, apesar da andorinha estar voando, o passarinho está voando. Eu já quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente for fazer nossa programação linear, a gente vai ter 3 passos. A nossa função objetiva. A função objetiva é o lugar que a gente vai ver a palavra máximo ou mínimo. Sempre. Nunca a gente vai trabalhar com os dois ao mesmo tempo, mas a gente pode criar um modelo de maximização para uma mesma questão e um modelo de minimização também para a mesma questão. Mas, no cálculo, ou é sempre maximização, ou é sempre minimização. Então, a função objetiva, ela vai estar focada aí na tomada de decisão a partir da palavra máximo ou mínimo. E a outra parte da nossa questão é o que eu chamo de restrições técnicas, são os recursos que a empresa tem. Então, entra nessa parte aqui, mão de obra, entra nessa parte aqui, estoque, demanda de mercado. As questões que eu faço, assim, a gente não tem conhecimento de tudo na vida. Então, eu trabalho mais com questões voltadas para logística, mercado e recursos humanos. Mas eu poderia utilizar a modelagem matemática, esses modelos também para a parte de finanças, custos. Não é minha pegada. A minha pegada é bolsa de valores, etc. e tal. Minha pegada mais, porque eu dou aula nessas áreas e a gente não consegue abraçar tudo, é que nem um médico. A gente tem aquela formação geral e a partir daí a gente vai se especializando no mercado em alguma área específica. Então, eu trabalho essas restrições e as limitações dos recursos voltado para recursos, os casos que eu vou trazer para recursos humanos, para a área de logística, para a área de armazenagem, materiais, produção. E uma coisa que eu já vou dizer para vocês, assim, já de cara. Os resultados da função objetiva e dessas variáveis, elas devem ser sempre maiores ou igual a 0. Se a gente fosse trabalhar somente matemática, pensando no enfoque quantitativo, poderia dar negativo. Poderia. Mas na área de administração, já que os recursos são limitados, eles não podem ser negativos. A gente pode não ter recurso. Por isso que a gente começa aqui com 0. A resposta pode ser 0. Pode não ter recurso. E é chamada restrição de não negatividade. Mas não pode ter recurso negativo. A gente pode começar sem recurso, mas não começar de forma negativa e nem dar os cálculos negativos. Na disciplina de pesquisa operacional, se seu cálculo deu negativo, eu só tenho uma coisa a dizer. Reze, faça o nome do pai e do filho, reveja o que foi que você errou e refaça os cálculos. É só isso que eu tenho para dizer. Significa que você errou em alguma coisa, em algum número, em algum modelo, em algum cálculo. O cálculo, ele nunca vai ser negativo. Por que ele não vai ser negativo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque ele tem que dar isso aqui. Dentro desse quadrante aqui. Você já deve ter visto em matemática que a gente tem o eixo do X e tem o eixo do Y. Se o seu X ou se seu Y derem negativo, estiver aqui no segundo, terceiro ou quarto quadrante, já estou dizendo a você que reveja os seus cálculos, que não vai ser possível dentro da área de administração. É possível, sim,
na área de matemática, você fazendo cálculo de peças, etc. e tal. Mas na área de administração, pensando em recurso, que eu acabei de dizer, que a gente pode começar sem recurso, que corresponde ao número 0, mas não pode começar de forma negativa, sua resposta só pode estar dentro do primeiro quadrante. Então, basicamente, é isso que eu quero dizer para vocês, para que a gente, na próxima aula, a gente comece a construir um modelo. E eu falar para vocês assim, vejam também que equipes, né, vocês estarão trabalhando na próxima aula, para poder, a partir daí, a gente ver, né, no sentido de... como é que eu falo? De ver mesmo, né, quem é que vocês vão trabalhar, quem são as pessoas mais próximas de vocês, pensando aí na equipe de 5. Então, nessa aula, eu já quero deixar essa mensagem para vocês. Vejam quem são as pessoas que vocês vão trabalhar, para na próxima aula a gente já ver o nome das equipes, etc. e tal. Inclusive lá, né, já tem um relatório que vocês vão dizer quem serão os integrantes das equipes. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje na nossa primeira aula, que é uma aula de aprendizado, primeiro contato, etc. e tal. E é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês hoje. É capaz, na próxima aula, a gente demorar um pouco mais. Em vez de eu acabar a aula 8, 10 para as 8, eu acabar um pouquinho depois, 8 e 10, 8 e 15, a depender dos cálculos e do modelo que a gente for trabalhando. Então é isso. Eu queria um retorno de vocês em relação à aula de hoje, se vocês têm alguma coisa a falar para a prova. Professora, boa noite. Boa, quem é? É Rosana. Só uma dúvida que eu cheguei, a aula já tinha iniciado. A senhora falou em relação ao horário de término. Vai estar iniciando sempre às 18 horas ou tem alguma tolerância? Não, Em relação um pouquinho depois, Rosana. Eu comecei às 18h10 hoje. Eu geralmente dou uma tolerância aí, de 5, no máximo 10 minutos. Dependendo do assunto do dia, entendeu? Entendi. Eu pergunto por conta do meu horário, que eu saio do estágio às 17h30. Então, provavelmente, quase sempre eu vou entrar um pouquinho depois desse horário, por conta da chegada em casa. Em relação à lista de presença, você vai fazer chamada? Eu vou baixar aqui. No final. Não, eu vou baixar aqui. No Meet eu fazia chamada que a pessoa botava presente. Mas aqui eu vou baixar a lista mesmo daqui do... Tá certo. Outra coisa. Essa é uma disciplina... Assim, eu vou começar, por exemplo, o assunto na próxima aula, né? E esse assunto eu não vou terminar na próxima aula. Porque eu só vou mostrar para você os modelos na próxima aula. Não vou fazer nem cálculo ainda. E vai ter aula que eu não vou terminar o cálculo na mesma aula. Entendeu? Então, assim... Professora. Oi? É porque é muito extenso o cálculo. É. Nossa Senhora. E você... É por isso que eu disse assim, você vai fazer o modelo, vai testar o modelo. Quando eu digo testar, é testar e avaliar, para ver qual é a melhor resposta, entendeu? E a avaliação não é feita uma vez só. Podem ter diversas respostas. Rosana pode achar uma resposta e você achar outra. Mas tem que estar dentro do parâmetro do gráfico. Entendeu? Entendi. As aulas, elas vão ficar gravadas. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem depois rever as aulas gravadas. Mas, assim, eu sugiro que vocês tentem assistir as aulas gravadas ou não, ou durante a aula, mas não deixe assunto acumular. Porque, assim, é isso que eu estou falando. Se você não entender a próxima aula, quando eu for dar a próxima, você não vai entender como eu cheguei àquele modelo. Porque na próxima aula eu vou trabalhar a modelagem. Como construir o modelo. Aí, depois do modelo, eu vou fazer o cálculo e os gráficos. E eu esqueci de falar uma coisa para vocês. A gente vai trabalhar com um programa. Eu não gosto de trabalhar muito com Excel, porque o Excel não é o melhor programa. Eu vou trabalhar com vocês um programa chamado Lindo. É um software livre, mas quando a gente for trabalhar, eu mostro como é que baixa. É um software que não é pago. Quer dizer, ele tem a versão paga, mas a versão que a gente vai trabalhar é uma versão que não é paga, que é a versão estudantil.
E dá para fazer 300 modelos, ter 300 caracteres, 300 incógnitas. Então, é tranquilo para trabalhar de forma estudantil. Não dá para trabalhar na área empresarial, que dá mais de 300 incógnitas. Mas, dentro da nossa realidade, dá. Então, eu estou só sinalizando isso, não é metendo medo, até porque vocês vão ter tempo depois para estudar e visualizar as aulas, entendem? Ô, professora, a senhora falou do grupo, já tem uma quantidade de pessoas para a gente ir pensando nisso? 5. 5? Ok. Vá pensando aí, eu já estou falando já para vocês irem pensando. Porque não sei se vocês perceberam, mas eu sou toda organizadinha, né? Se eu já montei a sala do aula até a prova final, imagine, se eu já tenho tudo certinho, esquematizado. Então, vejam aí. Ok? Então, aquelas pessoas que não conseguiram entrar, né? Depois vocês me passam para o meu e-mail o nome delas com o respectivo e-mail, preferencialmente da UNEB, porque eu estou utilizando o Microsoft Teams, porque quando eu coloco o e-mail da UNEB, já aparece o nome da pessoa. E isso já facilita para não ter erro nenhum. E eu já cadastro a pessoa no calendário para aí já entrar de uma forma direta ou direto lá no link do Moodle, que é mais rápido também. Ok? Alguém mais tem alguma pergunta? Diga, Tânia. Tainá. Desculpe, eu li rápido. Eu troquei o I da posição, desculpe. Esse link do Moodle, tem um Moodle da UNEB? Porque eu só conheço da UFBA. Existe um Moodle UNEB? Ou é o Avat? Não tem Moodle na coisa, não. Eu falei Moodle, foi? É Microsoft Teams, desculpe. Não, mas no início a senhora citou o Moodle também para a gente acessar, que estava tudo lá. É o da UNEB. É Moodle mesmo ou é o Avat? O AVA? O AVA, né? AVA da UNEAD, mas é Moodle. Ah, tá. É porque eu pensei que eu não conhecia como Moodle, eu só conheço o Moodle da UFBA. Mas é o Moodle, a UFBA usa o Moodle, o IFBA usa o Moodle e a UNEB usa o Moodle. Agora, cada um dá a característica que quer, customiza. Mas é um ambiente virtual de aprendizado, o Moodle, porque não é pago. Tá, ok. Certo, Tainá? Certo. Então, pronto. Eu vou encerrar a gravação hoje, vou baixar a lista e eu vou botar a gravação lá no Moodle para que vocês possam assistir depois.